Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela paciência com os problemas técnicos. Hoje a gente tem mais um seminário da nossa iniciativa de webinários do PPG-ECO. Quem vai apresentar hoje é a Carolina Bernardo. Ela é doutora pelo Departamento de Economia na linha de Ambiental e ela apresenta hoje o seminário Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil, um instrumento de política ou um subsídio. É com você, Carol. Muito obrigada, Malu, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que estão aí, né? A todos e a todas. Eu não consigo, gente, diminuir aqui esse trem aqui do lado, que provavelmente vocês estão vendo. Não, estou vendo só a sua apresentação. Estão vendo, não? Então sou eu que vejo, então tá tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou falar, esse trabalho que eu estou apresentando é uma parte de um capítulo da minha tese, né, que é o capítulo de serviços ecossistêmicos e pagamento de serviços ambientais. E esse trabalho em si, ele foi um trabalho mais empírico que eu fiz dentro da tese, que a minha tese foi, na grande maioria, um trabalho teórico, né? Então, é pagamento de serviços ambientais no Brasil, um instrumento de política, um subsídio, né? Então, eu sou a Carol, como a Malu já falou, eu fui orientada pelo professor Dr. Jorge Madeira Nogueira, Departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade de Brasília. Né? Então, a gente precisa fazer uma diferenciação entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Existe muita confusão ainda hoje, a gente ainda não conseguiu bater o martelo e chegar num conceito definido de serviços ecossistêmicos, né? Mas o que todo mundo sabe, né, o que é de conhecimento comum, é que a natureza provê serviços ecossistêmicos, né? Então a gente tem aí todos os ecossistemas provendo bens e serviços para todos nós, não só para nós, mas também para todos os animais, todos os seres vivos do planeta, né? Mas quando a gente pensa, nós dentro dos ecossistemas, né, a gente tem que as decisões tomadas pelos usuários dos recursos naturais afetam o tipo, a qualidade e a quantidade de serviços que são ofertadas ou são provisionadas. Tá? Ou seja, quem são os usuários? Nós, né? Porque nós bebemos águas, nós extraímos madeira, então todas as nossas decisões afetam o tipo, a quantidade e a qualidade dos serviços que são ofertados pelos ecossistemas, porque uma vez a produção aí é baseada, né, principalmente na exploração de recursos naturais. Então, por essa razão, os proprietários rurais são agentes econômicos que provêm serviços ambientais. E aí você vê essas duas palavras juntas, né? Serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. E aí vamos para a definição. Gente, desculpa, é minha mãe aqui, que ela queria assistir também e ela não está conseguindo entrar. Mas vamos lá, se a gente pensar na biosfera, né, como um todo, ou seja, a biosfera é justamente a camada de vida que a gente tem, né, no planeta Terra. Nós temos os ecossistemas naturais, né, em tese, ecossistemas que não foram tocados ou né, ecossistemas intocados, aí se isso ainda existe no mundo. E dentro dos sistemas naturais, a gente tem os processos ou estrutura biofísica, e esses processos e estrutura biofísica, você determina o funcionamento, né, que determina, né, isso fornece como base o funcionamento dos ecossistemas. Então, a gente tem todos os ecossistemas lá funcionando bonitinho, etc. E tanto os processos que ocorrem dentro dessa estrutura biofísica dos ecossistemas, como o próprio funcionamento dos ecossistemas, provém o quê? Os serviços ecossistêmicos. Né? Porque esses serviços, esses bens, são provenientes das funcionalidades dos ecossistemas, né? Dos processos que os ecossistemas têm, naturalmente, sem a nossa intervenção. Então, sem a nossa intervenção, por isso que eu queria separar ecossistemas naturais de ecossistemas modificados, para ver justamente essa questão de intervenção ou não humana, né? A gente tem aí todos os processos ocorrendo naturalmente, né? O funcionamento do ecossistema lá, beleza? Todos os ciclos, todas as teias, todas as cadeias, fornecendo serviços e bens ecossistêmicos. Os benefícios dos serviços ecossistêmicos, eles nos
na verdade, a gente obtém benefícios dos serviços ecossistêmicos, né? Como, por exemplo, uma atmosfera limpa, um oxigênio, né? Que é justamente proveniente da fotossíntese. Nós temos água limpa, nós temos toda essa questão do ciclo de água na terra, né? Que isso, o ciclo já está aí, a gente obtém esses benefícios do ciclo de água, do ciclo do carbono, tudo isso são benefícios que o homem tem, né? E aí, o que a gente faz? Se a gente opta por preservar, ou seja, se a gente é um proprietário, por exemplo, rural, e a gente tem a possibilidade de preservar, seja por meio de uma reserva legal, seja por meio de uma RPPN, a gente está definindo uma ação sobre o ecossistema. Então, a partir dessa nossa ação, que tem custos, nós temos custos, né? Por exemplo, se eu quisesse comprar um pedaço de terra aqui no Cerrado, né, que tivesse um riozinho lá embaixo, falar assim, eu vou preservar toda essa área, né, que é uma área de APP e é uma área e eu preciso de 25% dessa área como reserva legal, eu estou definindo uma ação sobre esse ecossistema, e essa ação sobre ecossistemas me imputa em custos, que são os custos privados. Então, eu tenho custos privados para eu preservar um ecossistema. Então, se sou eu agindo sobre o ecossistema como uma forma de prover serviços ecossistêmicos, a gente tem os serviços ambientais. Então, os serviços ambientais é uma ação do homem sobre o ecossistema, mas que essa ação imputa em custos privados para quem está agindo, para quê? Para que os benefícios retornem, né, para a sociedade como um todo. E aí a gente tem os serviços ambientais. Então, é meio que com uma separação, assim, uma ação de intervenção do ser humano de forma a conservar o ecossistema para que ele possa prover seus serviços ecossistêmicos, isso é o serviço ambiental. E a gente paga pelo serviço ambiental, ou seja, a gente paga pela intervenção, pela ação humana sobre o ecossistema, para que esse ecossistema continue provendo os seus serviços ecossistêmicos como quando não se tivesse ação. Então, toda essa dinâmica é uma dinâmica entre os serviços ecossistêmicos e os serviços ambientais, por isso aí a gente tem esse quadro para vocês tentarem entender todo esse ciclo, né? Porque, na verdade, é um ciclo. Então, qual que é a lógica econômica do PSA, né? Eu vou usar PSA com pagamento de serviços ambientais, né? Uma vez que a gente já tem aí uma forma de saber que a gente precisa pagar para quem age para preservar ou para conservar o meio ambiente, né? Porque não tem como a gente pagar para uma árvore, a gente não tem como pagar para a água, a gente não tem como pagar para o rio, mas sim a gente tem como pagar para as pessoas que estão tomando essa ação de preservar o ecossistema, e aí a gente paga pelos serviços ambientais. Então, é mais ou menos dessa forma, né? O proprietário rural ou a proprietária rural que preserva parte da sua propriedade gera serviços ambientais para a sociedade, mas ele ou ela é raramente compensado ou remunerado por esse tipo de conservação. Tá? Veja que eu não estou falando nesse momento, eu não estou falando de reserva legal, porque a gente já sabe agora que a reserva legal pode servir como ser uma área apta para receber pagamentos de serviços ambientais, uma vez que a Lei de Vegetação da Proteção Nativa, que é o novo Código Florestal, já prevê o pagamento de serviços ambientais como um instrumento econômico, né? Mas, quando a gente pensa em pagamentos de serviços ambientais, a sua origem, assim como eu estou lidando na tese, né? Ou seja, como um instrumento econômico para a conservação que provê condicionalidade e adicionalidade, eu não estou falando necessariamente da reserva legal, mas já a gente pode discutir sobre isso, né? Então, o proprietário rural, ele decide preservar mas ela é raramente compensada. E aí o que acontece? Assim, a diferença entre o benefício marginal social, que é alto, ou seja, quando um proprietário de terra, uma proprietária de terra decide preservar ou toda a sua propriedade, por exemplo, né, ela vai gerar benefícios, a gente já viu que gera benefícios porque preserva o ecossistema e assim o ecossistema pode oferecer os serviços ecossistêmicos que geram benefícios para nós. Então, esses benefícios sociais são altos, né, ou seja, o benefício marginal social é alto, porém, o benefício privado é baixo, porque
o proprietário ou a proprietária de terra tem custos para essa preservação, né? Então, se a gente pensar que... volta. Desculpa aqui. Se a gente pensar nesse gráfico, né, nós temos, se a gente pensar no primeiro cenário aqui, que são essa primeira barra, a gente tem a conversão da pecuária e agricultura, a gente tem benefícios grandes para o proprietário de terra. Então, se o proprietário de terra decide optar pela pecuária, ele vai ter um alto benefício privado, mas vai ter um alto custo social, que é justamente a parte negativa desse gráfico, com um cinza mais claro, que são os custos líquidos para a população ajusante, né? Porque essa população que está abaixo, né, ajusante, pensando aí na Foz do Rio, ela vai receber todos os fertilizantes, entre aspas, né? Tudo lá, água contaminada, enfim. No segundo cenário, quando a gente tem somente a conservação, que é essa segunda barra, você tem, se a pessoa opta somente pela conservação, né, sem receber nada, ela tem o quê? Tem um benefício baixo para o proprietário, porque obviamente ele vai se beneficiar dos serviços que o ecossistema vai prover, e só, né? Obviamente ele vai ter custos, é por isso que o benefício é menor. Agora, se você associar a conservação com o pagamento pelo serviço que ele está oferecendo a toda a sociedade, especialmente a comunidade que está jusante da sua propriedade ou em torno da sua propriedade, você pega todos esses custos líquidos que seriam de uma opção por pecuária ou agricultura, e esses custos tornam-se benefícios. Então, você tem um benefício muito maior aí para a sociedade, mas para que esse benefício se retorne para o proprietário, ele precisa ser remunerado por isso. E é por isso que é essa diferença, ou seja, essa diferença entre o benefício marginal social, que é alto, e o benefício marginal privado, que não é tão alto assim, quando ele opta para a conservação, essa diferença ele está gerando uma externalidade positiva para todos, para a sociedade. E é essa externalidade positiva que deveria ser o menor pagamento, deveria ser o valor, né, menor, o mínimo valor aí para um PSA, para um pagamento de serviço ambiental, ou pago para o programa de serviço ambiental, né? Então, se a gente vê essa questão da definição do UNDER, né, que começou realmente na literatura com toda a definição do conceito de pagamento de serviços ambientais, o que é o PSA, né? O PSA é uma transação voluntária, onde um serviço bem definido está sendo comprado por pelo menos um comprador de serviço ambiental, de no mínimo um provedor de serviço ambiental, se e somente se esse provedor de serviço ambiental conseguir assegurar a provisão desse serviço via as ações que ele vai tomar sobre a terra. Gente, eu preciso beber água só um minuto. Isso se chama condicionalidade. Isso significa que no pagamento de serviço ambiental, para ser um pagamento de serviço ambiental, para ser um instrumento considerado pagamento de serviço ambiental, precisa ter condicionalidade, ou seja, a pessoa que está conservando, você precisa ter essa causa, né? Ou seja, eu estou fornecendo água, ou seja, o aumento, um exemplo da água, né? Porque tem muito PSA de água. O aumento da qualidade, da quantidade da oferta de água, esse aumento é devido, eu sei, por pesquisas e por testes, que é de florestamento, por exemplo. Então, se você conseguir provar uma causalidade de que um aumento de florestas, um aumento de árvores, um aumento de florestas plantadas e tal, de vegetação nativa, fornece efetivamente, aumenta a quantidade e a qualidade do serviço, né? Por exemplo, água pura, água limpa para os peixes, aumento de peixes ou alguma coisa nesse sentido, se você consegue fazer essa conexão, isso é uma causalidade. Agora, é uma condicionalidade, desculpa. Se você não consegue fazer isso, isso não é condicional, né? Você não consegue ter a condicionalidade e você não tem o pagamento por serviço ambiental. E aí, até o ano de 2016, nenhum esquema de PSA brasileiro tinha sido analisado. E a gente tem muitos exemplos de programas de PSA, né, por aí sendo divulgados. Existem 2 artigos, na verdade, um de 2015 e um de 2016, que tentaram analisar programas de serviço ambiental brasileiro, mas tiveram uma dificuldade imensa de obter dados, e eu também tive essa dificuldade, né? E um deles conseguiu analisar, porque realmente um tem um pouco mais de dados,
o resto não tem. E é por isso, né, justamente para a gente ter vários programas aí sendo ditos como PSA, eu tive o objetivo de avaliar qualitativamente 16 programas de PSA no Brasil, segundo os critérios de Under, Engel e Paggiola, no artigo de 2008, em que, na verdade, todo um volume de um jornal foi dedicado justamente à avaliação desses programas e a essa metodologia. Eu adaptei a metodologia e aí eu consegui, fui atrás de dados dos PSAs, dos programas de PSA brasileiros mais antigos, justamente para tentar conseguir os dados, né? Por eles serem mais antigos, eu pensei, deve ter dado aí, só que foi bem difícil, eu tive que ligar, mandar sinal de fumaça, e-mail para conseguir esses dados, mas no final deu tudo certo, ou quase, né? Então, resumindo, o que eu consegui sobre a análise dos programas de PSA brasileiros, né? Então, foram analisados 16 programas, os mais antigos, e aí dentro das categorias que esses 3 autores definem é justamente os financiados pelos usuários, ou seja, eu, uma pessoa simples, uma pessoa física que realmente quer pagar pelo serviço, ou ele subdividiu também em programas mistos que tem tanto governo e ONGs internacionais envolvidas, né, financiamento internacional envolvido no pagamento, ou só governo. Então, aqui eu dividi em 2, que é o PSA pelos usuários, né, pessoas físicas como eu, por exemplo, e PSA que foram pagos pelo governo ou mistos. Então, foram 5 PSA financiados pelos usuários e 11 PSAs financiados pelo governo ou mistos. Desses desses 5 PSA financiados pelos usuários, 2 para o fornecimento de água, né, provisão de serviço de água limpa, água pura, aumento da quantidade e qualidade de água, e 3 de carbono, ou seja, como reserva e estoque de carbono, né, para redução aí das mudanças climáticas. E dentro dos 11 PSA financiado pelo governo, pelo MIST, eu tive 7 de água, 3 da conservação da biodiversidade e 1 de carbono e biodiversidade juntos, né? Ou seja, um objetivo múltiplo aí já de cara. Nesses de PSA por usuários, eles tiveram menor abrangência, isso significa com uma área menor de conservação, né? No caso da água e de carbono, os 2 realmente foram pela questão de conservação da floresta em pé, ou conservação da área, né? E no caso de PSA, dos 11 PSAs financiados pelo governo ou mistos, foram de maior abrangência, ocuparam áreas maiores, né? Mais hectares aí para o Todos, 16 programas de PSA foram necessariamente conectados a instrumentos de comando-controle, né, que a gente na economia diz comando-controle, que são justamente as normas legais, e aí eu encontrei tanto normas municipais como estaduais. A gente não tem normas federais, mas foram normas e legislações e decretos estaduais e municipais para subsidiar todo essa ação como PSA, né? E a maioria foram baseados em inputs. O que significa inputs dentro do PSA? Input significa que, dado que é possível que uma floresta em pé forneça mais água, a gente vai conservar uma área de floresta em pé. Isso significa que foram poucos que efetivamente fizeram um estudo de base, né, para efetivar essa causalidade ou essa condicionalidade de preservação à efetiva oferta de serviços ou bens ecossistêmicos, né? Então, essa é uma questão bem crítica, né? Porque assim, você não sabe exatamente, você fala assim, não, beleza, nós vamos conservar uma área, mas você conserva uma área para prover N serviços, né? Sendo que um deles pode ser, por exemplo, o da oferta da água, mas você não tem a exata certeza de que a conservação, por exemplo, de uma determinada área do cerrado vai ser efetivamente para prover água, né? Isso precisaria de estudos de base, o que não tiveram, né? Que foram justamente esses os condicionantes ou a metodologia que foram utilizados para dar condicionalidade aos programas. Então, tiveram condicionalidade baixa, média ou alta,
baixa sem estudos prévios de linhas de base ou cenários, né, possíveis cenários, né, mesmo com modelagem, que já é possível fazer isso, estudos realizados, mas sem conexão entre as variáveis, então isso era uma condicionalidade baixa. Isso significa que a ligação do uso da terra para oferta de serviços era assumido, assim, a gente assume que dá, mas a gente não consegue provar e não foi provado essa causalidade e condicionalidade. Se o programa classificado como de condicionalidade média é que previamente eles fizeram estudos de variáveis ecológicas, georreferenciados e características hidrológicas, mas sem determinar efetivamente a causalidade entre essas variáveis, né? Ou seja, foi visto como que o ambiente se comporta, ou seja, como que é a dinâmica daquele ecossistema, mas ele não conseguiu obter uma causalidade específica entre a conservação e o provimento de água, por exemplo, né? Ou seja, a ligação entre o uso da terra e a oferta de serviço foi pouco estudada, mas as características ambientais previamente indicam uma relação leve. E a condicionalidade alta foram daqueles programas que tiveram estudos que quantificaram antes do início do projeto uma relação de causalidade entre os indicadores ambientais e os serviços ambientais ofertados, né? Então, a ligação entre o uso da terra e os serviços ambientais ofertados foi bem explícita. Eles conseguiram mostrar por A mais B, por dados, né? Dados não mentem, números não mentem, de que efetivamente você tem uma ligação do uso da terra com o serviço ambiental ofertado. Então, pensando nessa metodologia, dentre desses 16 programas, 5 dos programas financiados pelos usuários tiveram alta condicionalidade, dois tiveram alta condicionalidade, que foram o Oasis, de São Paulo, né, que é para o provimento de água, e o Carbono Seguro, que é também de São Paulo, para carbono. Os dois tiveram estudo de linha de base, os dois tiveram dados, fatores, números que mostravam realmente que o uso da terra estava relacionado à oferta de água, né? Além disso, a gente tem que falar de um determinante que não está no conceito de PSA, mas que é trazido por vários autores, que é justamente essa questão da adicionalidade. A adicionalidade significa que um programa de pagamento por serviço ambiental deve ser efetivado em áreas em que você não tem proteções legais, ou seja, proteção de comando e controle. Isso significa que, em tese, em teoria, ele não deveria ser utilizado, né, para, por exemplo, pagar APP, ou, né, área de proteção permanente, ou pagar reserva legal, ou pagar pedaços de UC, né, de unidade de conservação, uma vez que essas áreas já estavam respaldadas por uma norma, né? Ou seja, já tinha outro instrumento agindo sobre essas áreas. O PSA serviria o quê? Para você um novo instrumento, uma nova forma de instrumento, que a gente chama de instrumento de segunda categoria, né? O instrumento econômico para novas áreas. Ah, beleza, eu quero conservar novas áreas, né? E essas novas áreas que tem aqui não estão respaldadas por nenhum organismo ou nenhuma norma de comando e controle. E aí você tem a adicionalidade. E dentre os PSAs financiados pelo usuário, tinha alta adicionalidade, significa que aquela área que foi preservada, que está sendo paga para ser preservada, não tem nada ali, nada entre aspas, né? Ou seja, não tem nenhum aparato legal ali comandando. Então, o único PSA dos 16 PSAs, né, de programas de PSA analisados, o único que tinha adicionalidade é o de Carbono Seguro, em São Paulo, que é feito na Serra. Mesmo sendo Serra, ele não é amparado pelo Código Florestal, porque é no início, e aí é justamente para o provimento, né, e seguração, o seguro do carbono, né. Dos 11 PSAs financiados pelo governo, mistos, todos tiveram baixa condicionalidade, nenhum teve adicionalidade, uma vez que todos esses eram para preservar reserva legal e APP, tá? Ou seja, área de preservação permanente e reserva legal. E justamente isso foi um dos motivos pelos quais o programa esse instrumento, não programa, mas o instrumento de pagamento de serviço ambiental foi adicionado à Lei de Proteção à Vegetação Nativa, né? Isso aí veio
ao longo de vários anos, com várias medidas provisórias, até que teve essa pressão de que o PSA, dado justamente esses mesmos programas que eu analisei para preservação, né, meio que foi um teste, falaram, funciona para preservar a reserva legal e a APP. Aí eles inseriram esse instrumento na Lei de Proteção de Vegetação Nativa. Por que eu falo isso? Porque eu também estudei o Código Florestal, né? Eu estudo o Código Florestal, foi o 4º capítulo da minha tese, esse é parte do 3º, e é justamente para fazer essa conexão entre a preservação das áreas e os instrumentos econômicos. Então, justamente por essa pressão, por tudo que foi feito dos programas de PSA financiados pelo governo, assim, basicamente, foi meio que para dar subsídio para que o PSA, né, como instrumento econômico, entrasse na Lei de Proteção da Vegetação Nativa ou novo Código Florestal. Né? Além disso, todos os PSAs, eles tiveram uma associação voluntária, assim como dado no próprio conceito, né, de um UNDER, que é uma associação voluntária. No entanto, a única sanção, ou seja, de a pessoa não conservar, se ela realmente não conserva, né, ou seja, não preserva, ela tem a suspensão do pagamento. Então, ela não tem nenhuma sanção mais crítica caso ela seja paga, mas não preserve, né, não execute o que está no contrato. A maioria dos PSAs de água, por exemplo, foram baseadas em custo de oportunidade da terra, no entanto, a maioria foi pago menos do que o próprio custo de oportunidade do uso da terra, né? E a maioria, como eu já tinha falado, é baseado em inputs porque não tem essa condicionalidade, ou seja, ele só vem essa questão de o uso da terra vai ser preservado e a gente vai ter um bando aí de serviço, a gente não sei qual serviço direito, eu vou falar que é água, eu vou falar que é carbono, eu vou falar que é biodiversidade. Né? Então, assim, você não tem uma situação, uma causalidade aí, a maioria não tem adicionalidade e a maioria foi financiado pelo governo, né? A gente sabe que o governo não tem orçamento para sair pagando programas de pagamento de serviço ambiental por aí, e justamente por isso o pagamento foi abaixo do próprio custo de oportunidade da terra, e a metodologia justamente para saber o pagamento foi o custo de oportunidade da terra e não a externalidade, né, positiva que poderia ser causada pelo uso diferenciado da terra. Então, as conclusões dessa parte foram que os pagamentos recebidos pelos provedores dos serviços foram menores do que o custo de oportunidade da terra, né? Ou seja, o proprietário de terra, quem provê o serviço ambiental, recebeu menos do que os benefícios que ele proveu, né, assim, que ele ofereceu para todos, e isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque faz com que os proprietários de terras desistam de preservar suas terras, uma vez que ele vai ganhar mais tendo qualquer outro uso da terra, né, seja pecuária, seja agricultura, uma vez que o pagamento pelo serviço ambiental por ele prestado é menor do que o custo de oportunidade de terra, né? Justamente esse custo de oportunidade é essa outra opção que ele poderia fazer na sua terra, né? Então, os programas de PSA mais antigos mostraram que a interferência governamental foi maior que a esperada, né? A gente, na verdade, no início, assim, em 2005, esse artigo de UNDER fala que não deveria ter, né, nenhuma interferência governamental, uma vez que seria um objeto de transação, né, entre agentes, mas devido a toda essa loucura, esse boom que foi o PSA, a gente teve aí o governo entrando, e aí ele falou que ele poderia entrar como um definidor de regras e talvez um início, né, para dar um start aí nas transações, mas não como um financiador de longo prazo. Mas todos esses, a grande maioria dos PSAs que foram apresentados, né, foram 11 que eu estudei, que foram de governo, né, 11 dos 16, todos tiveram interferência estatal ou municipal, por questões de norma e por questões de pagamento, né? Ou seja, o governo se tornou o maior comprador de serviços ambientais, só que para ser o maior comprador, ele tem que ter um alto custo de manutenção, né? Porque quem compra que deveria o quê? Verificar, que deveria acompanhar, que deveria manter, né? Ou seja, para que esses serviços continuem sendo providos. Afinal de contas, você está pagando para que os benefícios, para que os serviços continuem sendo providos, né? E
você tem altos custos de transação. Então, esse é um grande problema, porque você tem alto custo de manutenção, alto custo de transação. Tem alguém com o microfone ligado aí. E aí isso é um alto custo para o governo. E além disso, ele ainda tem que pagar, né, o serviço. Então, assim, obviamente, por causa disso, os pagamentos de serviços ambientais, os programas de PSA que foram financiados pelo governo tiveram um pagamento muito, muito, muito baixo, muito aquém do próprio custo de oportunidade de terra, né? O núcleo central dos programas de PSA analisados foram mantidos como uma estrutura de comando e controle, né? Em todos, você teve que ter o Estado ali falando o que é um PSA, como deveria ser esse PSA, o valor, às vezes até o percentual, né? E quando a gente pensa no instrumento econômico como PCA, que seria um instrumento de mercado para conservação, a influência do governo, em tese, deveria ser a mínima. Lógico, ele deveria dar as regras do jogo, mas talvez não falar o quanto deveria ser, né, pago, percentual, enfim. Por quê? Porque esse tipo de informação, esse percentual, tudo isso dá muito como um incentivo econômico, né, de natureza subsidiária e de assistência social. Além disso, muitos programas tiveram, eu vou de baixo para cima aqui, né? Muitos programas de PSA analisados mostraram mais de um objetivo. Tinha um que tinha 11 objetivos. Eu falei assim, gente, que coisa mais louca, porque ele está querendo um instrumento para atingir 11 objetivos. E isso, pensando em termos de política, né, isso não existe, a gente não vai conseguir, porque o objetivo do instrumento não é esse. O objetivo do instrumento é fornecer serviços ecossistêmicos, dado os serviços ambientais provido do proprietário de terra que vai conservar. Esse é o cerne do PSA. Né? Então, se usa o instrumento para outra coisa, você vai dar ineficácia do instrumento e vai descaracterizar completamente o instrumento. Então, além disso, os pagamentos foram baseados, em sua maioria, nos custos de oportunidade da terra, ou seja, não teve valoração dessa externalidade positiva gerada pelos proprietários de terra, né, que em tese deveria ser, o pagamento deveria ser por aí e não tanto embasado nos custos de oportunidade, né, ou seja, eles não refletiram o real valor do serviço ambiental fornecido, né, o serviço ambiental que fornece aí os bens, os benefícios para todos nós. Bom, essa parte do capítulo foi essa. Eu agradeço muito o convite e estou aberta a discussões. Alguém tem uma pergunta para a Carol? Enquanto eu bebo água, que eu estou morrendo. O Daniel, pode falar, Daniel. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem? Oi, todo mundo. Curti muito sua apresentação, obrigado. Eu só tinha duas perguntas. Uma primeiro, mais de ordem conceitual, talvez. Você começou falando sobre essa diferença entre PSA, ou seja, serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, mas na literatura, assim, a gente o que vê, pelo menos a mais antiga, faz referência mais a Payment for Ecosystem Services em inglês, né? Então, eu fiquei com a dúvida, né? Porque realmente você tem toda a razão, se trata de que a gente não pode pagar uma coisa que não seja um agente, né? Seria um pagamento por serviço ambiental e não necessariamente um pagamento por serviço ecossistêmico, né? Mas então, também vendo literatura um pouco mais recente, a gente vê que realmente existe uma pequena mudança. Faz uso das mesmas letras, né? PES. Exatamente. Eles estão começando então aí agora tem essa mudança a usar. Tá. Eles estão começando a ter essa mudança porque eu até coloquei na minha tese, a FAO, ela
nossa, acho que foi em 2008, não sei se foi 2008, acho que foi, que eles começaram, eles já trouxeram essa questão, essa diferenciação de serviços ambientais, justamente por essa questão de que não dá para pagar a árvore, você paga a pessoa que vai conservar. E os serviços ecossistêmicos é uma consequência da funcionalidade do ecossistema, você não tem como pagar o ecossistema. Então, a partir daí, né, de toda a discussão que tem na academia, por isso que eu falei, até agora, essa questão de conceito, se é Environmental Services ou Ecosystem Services, ninguém conseguiu chegar exatamente num consenso, mas já estão mudando algumas coisas, né, desde esse ano para cá, né, na verdade, mais de 2015 para cá, que o pessoal tem mudado. Ano passado, eu fui num congresso lá na Alemanha e já tenha já essas duas definições, sabe? Apesar da bagunça ainda existir, porque existe a bagunça, assim, isso é coisa, eles já estão começando a mudar. Ótimo. Sim, é mais ou menos uma dúvida assim, sobre percepção mesmo de conceitos. E outra dúvida, então, assim, depois dessa sua experiência que você teve nessa parte aqui, como seria para você um programa de pagamento por serviço ambiental que seja robusto e que seja bem aplicado, tanto desde a parte privada ou iniciativa do governo? Ou seja, conforme a que você viu, né? Essas críticas que você faz, que é muito abrangente quanto aos objetivos, que não faz o pagamento justo, que não leva em consideração os custos que isso tem para o proprietário, etc. Mais ou menos quais seriam as suas considerações nesse ponto? Eu não sei se está aqui, deixa eu ver se ajuda aqui, acho que não. Eu vou dar um exemplo de um pagamento de serviço ambiental que eu acho que é um pagamento de serviço ambiental. Tem um programa que é o programa Aliança Pastizal no Sul. Eu sei porque eu trabalhei na SAVE, que é uma ONG, né, de conservação de aves. Não estou fazendo jabá, eu só estou falando que eu trabalhei lá e tive acesso e conhecimento a esse projeto. E aí eu estava lendo muito e escrevendo a tese justamente nesse sentido. E eu falei, isso é um PSA. O que eles fazem lá? Eles têm, por exemplo, já tem um produto, já tem um bem, que é a carne, né? Então, as pessoas lá no sul, né, desde daí, vai falar aí que você come carne assim, ó, de manhã, de tarde, de noite, no café da manhã, até a noite, come carne. O que eles fazem lá? Esse programa, ele visa o quê? Conservar os pastizais, ou seja, o pasto, porque é da região, lá é região de pampas, de planícies, e lá é pasto, gente, assim. São várias gramíneas, né? Pasto, assim, porque são gramíneas. E o gado gosta dessas gramíneas. E aí eles viram que se você deixar o boi lá, viver livre, leve e solto, é bom para o pasto, porque você tem que fazer o manejo aí, né? Lógico, você pode ter alguns fertilizantes utilizados, naturais e tal, mas você deixa o pasto, ele vai trazendo lá, manejando essas gramíneas vão crescendo porque atrai aves que antes tinham ali e que sumiram, por causa de devastação, daquela pecuária mais extensiva e intensiva, eu nunca sei a diferença. E aí eles estão mudando esse tipo de produção para conservar o pasto, para conservar uma espécie. Na verdade, esse programa nasceu para conservar algumas espécies de aves que estavam em extinção daquele bioma, e aí, porque vinha nesses pastos diversos, e aí você conserva o pasto, você produz a carne, e essa carne tem um selo, né, um selo de conservação que você está preservando o pasto, está preservando a espécie de ave que ela aparece ali, graças ao boi que está ali comendo a coisa. Além disso, a carne, ela tem um bem maior porque ela não tem químico algum, porque o boi vive livre, leve e solto, não tem estresse, não tem, né? E já fizeram uma análise nutricional da carne, de que a carne tem realmente um valor nutritivo e para a saúde das pessoas maior. Só que a carne no mercado, ela tem um valor maior. Esse valor maior
é o pagamento do serviço ambiental, é a externalidade positiva, você entende? Então, para mim, isso é lindo. Por quê? Porque tem um comprador específico, tem um provedor específico, tem um bem que você vai ser transacionado, e você sabe que o uso da terra vai efetivamente ofertar um serviço ambiental. Qual que é esse serviço? Da conservação da ave. E, consequentemente, vai te trazer um bem-estar. Isso é um PSA. Tem Estado ali? Não. A única coisa que o Estado faz, obviamente, é você definir as áreas, né, dar o contrato de áreas, né, ou seja, o direito de propriedade lá dos proprietários de terra, né, para conservar a área, tudo isso. E aí viu que aumentou a população de 2 aves que estavam em extinção nesse bioma e trouxeram mais aves, que antes não passavam ali, e pássaros também, né? Então, assim, para mim, isso é um exemplo clássico de PSA, né? Porque você tem, lógico, eles têm investimento externo, tem um investimento ali da BirdLife e de outras coisas para iniciar esse processo, como eu falei, assim, é uma ONG, né? Então, que apoia também, mas que desenvolve toda essa relação entre mercado, né? Entre os mercados locais, entre as pessoas que compram, entre os proprietários de terras, para que continue ali de forma harmoniosa e ali esse projeto continue. Então, isso para mim é um PSA, sim, maravilhoso. Sobre a questão do governo, para mim, eu acho que é isso, assim, ele poderia iniciar como um iniciador do mercado, né, assim, estimular um determinado mercado, seja de madeira, seja de produtos florestais não madeireiros, né, não sei, assim, por exemplo, o açaí, gente, açaí é uma coisa maravilhosa, todo mundo gosta de açaí, né, poderia ser aumentar a produção de açaí lá na Amazônia, por exemplo, por um PSA, né, enfim. Isso são ideias que podem ser, mas aí o governo poderia justamente dar o direito de propriedade, dar todas as questões e essas regras para que os agentes aí fiquem aí bonitinhos. Não sei se eu respondi sua pergunta. Claro, não, mais do que isso. Além disso, então, você acha que o governo deveria entrar como esse incentivador, mas não para controlar mais do que isso? O governo não tem dinheiro para pagar. O governo não tem dinheiro para pagar o que um PSA vale. Além disso, ele não tem dinheiro para fiscalizar. Além disso, ele não tem dinheiro para manter, porque é um alto custo, né? Então, assim, para mim é muito louco isso, depois de ter estudado, né, isso a fundo, é muito louco de ver o governo querer controlar, tipo, PSA, não sei o quê, porque é de alto custo. Então, assim, ele não consegue, não tem dinheiro, não tem orçamento para isso, entende? A gente já tem aí as UCs, a gente já tem as UCs que a gente mal consegue gerir, quanto mais um instrumento novo, né, que seria aí um instrumento de mercado para... Eu acho que não. Acho que a gente pode ter outras opções. Aí essa falta de orçamento prejudica, né? É o que você falou. Exatamente. Certo. Obrigado. Obrigada a você. Alguém Raquel, mais? A Raquel quer fazer uma pergunta também. Oi, boa tarde, Carol. Eu cheguei atrasada, Oi, mas deu para pegar a essência da análise mais crítica e gostei muito. Eu assisti a sua defesa na época, estava no mestrado, no programa de mestrado. Legal. Né? E também trabalhei com o PSA, na época, fazendo análise ex ante de um programa que estava sendo desenhado em Minas Gerais em função do desastre de Mariana, na bacia do Rio Doce. Então, foi um programa desenhado como medida compensatória, né? E foi aquela, digamos assim, um Frankenstein, né? Que era o mecanismo de compensação para subsidiar um programa de restauração florestal, de APPs e nascentes, por meio do pagamento do PSA. Eu fiz uma análise ex ante, assim, tentando apontar o que poderia dar certo, o que poderia dar errado, até porque o mecanismo de financiamento não era seguindo as lógicas de Wunder, de consumidor, pagador, etc. Mas foi uma tentativa, eu me afastei, eu não consegui avaliar os resultados do programa, ele está em andamento. E aí o que eu queria te trazer com isso tudo era justamente isso. O que você acha dessas opções que estão sendo trazidas no universo das políticas públicas, tentando fazer uso do PSA, digamos assim, entre aspas, como ferramenta de gestão pública, sendo que, na verdade,
são iniciativas híbridas, né? Normalmente são iniciativas híbridas. E aí, como a título de exemplo, talvez, não sei se você se aproximou e conheceu o Reflorestar Mais, que está na praça como uma plataforma aí para poder pagar serviços ambientais de áreas rurais, áreas produtivas rurais. Então, como é que funcionaria isso, né? Como que se vislumbraria isso, pagamento de serviços ambientais de áreas produtivas, grandes áreas produtivas, principalmente envolvendo monocultivos, né? Se essas áreas realmente produzem algum tipo de serviço suscetível a pagamento. E a segunda pergunta eu queria saber especificamente sobre o produtor de águas. Na linha do colega que me antecedeu, desculpa, eu esqueci o nome. Daniel, desculpa, Daniel. Imagina. O produtor de águas tem ali a ANA não como talvez um pagador direto, mas como um partícipe estratégico. Se nesses programas que você avaliou, se tinha ali, né, alguma parcela do programas, né, projetos envolvendo o produtor de águas, que você traz como análise crítica especificamente desse programa da ANA, e quais seriam suas sugestões de ajustes a esse programa, né? Porque, sob o ponto de vista de escala, né, a gente sabe que programas de PSA, a eficiência acaba sendo inversamente proporcional à escala dos projetos, dos programas. Eles tendem a ser mais eficientes quanto maior a escala, ou seja, menor a área de abrangência. Que tipo de análise crítica, tipo de análise crítica você faria a esse tipo de programa que tende a ter uma abrangência mais regional, de macrobacias, enfim, que são de alto custo de transação, de difícil monitoramento e aferição de resultados e, portanto, descaracterizando aí as premissas de um programa eficiente de pagamento de serviços ambientais. Enfim, é isso. Obrigada, excelente apresentação. Obrigada a você, obrigada. Você mesmo já respondeu a segunda pergunta. Mas, assim, vou lá no início, assim. Você falou sobre esses vários PSAs que estão surgindo como PSA, né? Entre aspas, o que eu acho? Você quer a resposta sincera ou você quer a resposta acadêmica? Não, tô brincando. Eu acho uma zona, na verdade, né? O que estão fazendo, assim, né? Porque, além disso, estão misturando vários outros conceitos que não deveriam ser misturados, né? Porque daí entra, não sei se você está vendo, aí entra a bioeconomia, que é um conceito reestruturado, reescrito de desenvolvimento sustentável com economia do meio ambiente, ou seja, um conceito que já tem, que já veio. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, porque eu, nas referências que eu li na época, 3 anos atrás, nunca tinha ouvido falar, mas enfim. Gente, eu sou muito crítica desse conceito de bioeconomia, assim, precisa de um outro seminário, só vou falar de bioeconomia, mas assim, só voltando nas suas perguntas, né? Essa questão de PSA de áreas agrícolas, o que eles estão tentando fazer é a questão do carbono, e só. Ou seja, falar assim, mas a planta também assimila carbono. Claro que assimila, faz fotossíntese, mas assim, será que esse serviço compensa, ele traz benefícios realmente sociais maiores do que os custos sociais que a plantação traz? Ou seja, que essa parte da agricultura traz? Porque é essa análise que as pessoas têm que fazer. Qual que é a externalidade positiva gerada, se existe alguma externalidade positiva gerada. O problema é que as pessoas, é aquilo que eu falei, as pessoas se baseiam na valoração de custo de oportunidade, cuja oportunidade, né? Então fala assim, já que a gente não consegue pagar o PSA nem acima, nem igual ao custo de oportunidade da terra, quando a gente está falando de produção agrícola, então vamos pagar para a produção agrícola, uma vez que a produção agrícola também assimila carbono, mas isso para mim não faz o menor sentido. Isso vamos tapar a peneira, vamos tapar o sol com a peneira para a gente ter menos sol? É basicamente isso, você entende? Então, assim, se apropriar de um programa, é igual greenwashing de produtos, ecoprodutos e coisas sustentáveis, que não é greenwashing. Isso é o tal de fazer assim, vamos ser ambientalmente correto, mas a gente não é?
É isso, você entende? A fim Então, de assim, marketing, mais marketing do que efetivo prestação de serviços, né? exatamente. Se fosse, por exemplo, um sistema agroflorestal. Ah, não, beleza. Tipo, um sistema agroflorestal, porque você tem, você pode reflorestar uma determinada parte e se aproveitar desses serviços que a floresta dá para plantar. Aí, beleza, a gente pode até considerar um determinado, né, assim, pagamento se for uma área que não estaria dentro de coberta por legislação, né, que tivesse alguma adicionalidade, por exemplo. Aí a gente pode falar e que efetivamente tivesse essa condicionalidade que o PSA precisa ter, né, assim, entre aspas. Aí tudo bem, agora falar de produção agrícola, de PSA, isso para mim é o fim da picada, sério, isso para mim é querer enganar, sabe, assim, porque a grande maioria das pessoas não sabe o que é PSA de verdade, assim, né, assim, a gente tem essa dificuldade com conceitos, a gente já tem as dificuldades com conceitos, os cientistas não conseguem nem chegar numa apropriação do que é serviço ecossistêmico, que é serviço ambiental, sabe, não consegue, fica discutindo o sexo dos anjos, aí como falar isso para chegar no proprietário de terra e falar assim, olha, isso aqui não é PSA, isso aqui, você está sendo enganado. Então, assim, isso é ruim para a gente, isso é ruim para o proprietário de terra, né? Mas, assim, enfim, assim, porque às vezes o proprietário de terra, coitado, né? Assim, tem uns que, putz, a gente sabe da situação, né? Tem uns que realmente são grandes proprietários, compram um monte e tal, tipo, né? Mas tem uma galera que realmente depende daquela produção e às vezes está sendo enganado, né? É complicado. Sobre a questão do programa de produtor de águas, eu investiguei dois, eu acho um ou dois, da Ana, porque ela se embasou no programa Oasis. Toda a metodologia foi baseada no programa Oasis, que foi feito em São Paulo, só que a gente tem um problema seríssimo de metodologia aí no produtor de águas. Um deles é replicar exatamente igual que nem a metodologia que foi utilizada em São Paulo para todos os biomas e regiões do Brasil. Isso já está errado na sua concepção. Por quê? Porque, por exemplo, na Mata Atlântica é uma coisa, assim, a questão da absorção da água do solo, das raízes, da infiltração, do serviço que a floresta efetivamente provê, né, em termos de água e tal, e é totalmente diferente Fala daqui do do índice Cerrado. de abatimento o índice de abatimento de erosão que eles usam para cálculo. Tá. Tudo ali. Eles utilizam vários índices, né? Não só do índice de abatimento de erosão, mas tem um outro índice. Eu acho que na minha tese tem um. Porque eu peguei do Oasis e aí eu vi que o produtor de água replicou o que ocorreu no Oasis, porque o Oasis foi um grande projeto piloto, né? Que depois isso foi replicado. E aí isso foi replicado, mas essa que é a questão, isso foi replicado sem uma correção, sem um estudo de base prévio. Então eles saíram replicando. Ah, beleza, deu certo São Paulo? Bora replicar, assim, como se o Brasil fosse São Paulo, como se fosse o mesmo bioma. E não é. O bioma é diferente, a região é diferente, o clima é diferente, a temperatura é diferente. A gente, além dos biomas, a gente tem os ecótones, né, que são as transições dos biomas, as transições dos ecossistemas, que são dois ecossistemas juntos ali, e várias bacias hidrográficas se encontram nesses ecótones. Então, é muito complicado. Então, isso é uma das grandes críticas que eu tenho ao produtor de água, e a outra crítica é o pagamento, porque o pagamento é abaixo do custo de oportunidade de água, e, de novo, está sendo mais um incentivo ao produtor rural do que efetivamente uma conservação. Além do que a gente não sabe se efetivamente está provendo água, porque eles não têm dados. Eles não têm dados, eu não consegui acessar dados deles. Eu pedi, eles não têm, eu falei assim, de onde vocês estão tirando esses dados? Porque eles não têm dados. Eles acabam pagando pela conversão de uso, né? A quantidade de área convertida, um app degradado para um app não degradado, um pasto degradado para um pasto não degradado. E ainda tem isso, é um pagamento dentro de uma área que já tem uma base legal aí de proteção, que é o Código Florestal. Sem a adicionalidade, né? Exato, exatamente. E sem a condicionalidade, porque eles fizeram só uma replicação, né, de metodologia. Obrigada. Sem dados. Eu espero ter respondido. Sim, ótimo, foi ótimo. Foi bom para me atualizar também. Obrigada. Sim, obrigada a você. Acho que a Ana, né, tem uma... A Ana é a próxima.
Oi, Oi, Carol, boa Anitta. noite. Boa Com medo de noite. abrir essa câmera e... Carol, obrigada pela palestra fantástica. Aprendi muito aqui hoje sobre PSA com você. Eu tenho uma pergunta sobre... Você fez uma crítica, né, aos programas de PSA que tem muitas metas, muitos objetivos. E eu fiquei pensando assim, sendo as paisagens naturais multifuncionais, será que de fato, quando você mira num alvo, você não está acertando em vários? Claro que é difícil você fazer um estudo de causalidade, né, de saber se você está de fato gerando externalidades positivas, preservando, né, a vegetação, algum ponto específico, mas será que se tivesse a oportunidade de estudar, né, várias externalidades, não se encontraria realmente uma relação? E eu queria saber qual que é a sua crítica a esses programas que tem muitos alvos, né? Tá. Obrigada, Anitta. Gente, Anitta, é porque que intimidade aqui. Vamos lá. Sobre essa questão, o problema não é só a questão de ter vários objetivos. Lógico que, por exemplo, se a gente está falando, a gente sabe que o ecossistema funciona e é uma cadeia, né? Uma teia maravilhosa, e você tem várias conexões e várias coisas acontecendo ali, que obviamente se você conservar uma floresta, uma mata de cerrado, você vai conservar, consequentemente, parte da biodiversidade, você vai conservar, consequentemente, a proteção do solo, você vai conservar, consequentemente, porque no cerrado a gente sabe a infiltração da água no solo, né, que acontece por meio dessas árvores do cerrado, que tem raízes profundas que auxiliam o escoamento da água, por exemplo. Agora, isso aí, ok. Agora, a questão principal é você ter um objetivo de conservar a biodiversidade, o outro objetivo é de reduzir a pobreza, o outro objetivo é de você aumentar a qualidade e a oferta da água, e o outro objetivo é você aumentar o bem-estar da população. Vai lá. Tipo, tem dois objetivos aí que, ok, estão sendo relacionados. Por quê? Biodiversidade e a questão da água, que a gente sabe no cerrado que é possível, mas depende também do seu foco de biodiversidade, que biodiversidade também é extremamente amplo. É o que? Ave? Qual grupo que é, né? Porque a gente sabe que conservar, por exemplo, uma reserva legal que não tem conexões com o C, com outras reservas legais, não vai adiantar de nada para grandes mamíferos ou para aves que têm grande área de vida. Agora, para a gente conservar áreas de preservação que para anfíbios ou para répteis que são endêmicos, por exemplo, aí pode ser até ok. Então, assim, que tipo de foco você está dando ali? Agora, a minha questão principal e o meu problema é justamente isso, é você botar dentro do saco várias coisas que, às vezes, você não consegue gerar uma causa. Gente, tem alguém com um áudio aí que está meio... Aí você não consegue conectar esses objetivos, né? Aí você fala assim, vamos reduzir... Gente, isso é muito... Vamos reduzir a pobreza. Eu vi programa assim, que estava assim, vamos a biodiversidade, ao carbono, não sei o quê, reduzir a pobreza, parará. Eu falei assim, gente, como assim reduzir a pobreza? Se a pessoa não consegue nem receber o pagamento direito, se o pagamento recebido é menor que o custo de oportunidade de terra, ela está sendo mais pobre preservando do que colocando aí a área para agrícola, você entende? Essa que é a minha questão. Eu entendo que dentro de serviços ecossistêmicos tudo tem uma relação, porque é uma grande teia. O grande problema é justamente esses objetivos que são meio que desconexos. Você mistura o social com matar a fome das pessoas, sabe? Com conservação, sem efetivamente fazer uma relação de causalidade e sem efetivamente saber que bioma que a gente está falando e tudo isso. Isso, para mim, é um problema e gera muita ineficácia em termos de instrumento. E a outra, eu já esqueci. Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa, Ana, eu esqueci. Era só essa mesmo. Era só essa? É a sua crítica, eu falei né? Assim, gente, então, a minha crítica é esse, assim, né? É justamente essa questão, essa relação. Ok, obrigada. Tá, de nada. Acho que o Edson quer falar. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Edson. Tenta de novo.
Será que não é seu fone? Não estou te ouvindo. Depois. Diga, Carol. Carol tem perguntas. Enquanto o Edson se resolve. Alguém Oi? mais tem pergunta? Eu estava com o meu áudio desligado, mas pode fazer primeiro, Carol. Eu faço depois. Acho que o Edson está tendo problemas, aí depois ele faz, né? Diga, Carol. Oi, Carol. Oi, Carol, Xará, né? Carol. É. Bom, bem legal, Carol, saber do teu trabalho, assim, a gente sempre conversou sobre ele, mas de uma forma bem superficial, então foi bem interessante saber um pouquinho mais dos detalhes, né? Obrigada. E eu queria tirar uma dúvida, que eu acho que não vai, a resposta que você vai me dar é negativa, mas enfim, vou perguntar porque talvez você tenha tido contato com estudos que envolvessem mais a questão de manejo ou de como fazer esses estudos de base, ou se você teve informação sobre esse tipo de coisa, que seria mais voltado para a área de gestão mesmo, né? De como, de como definir com critérios mais objetivos qual é a linha de base, ou seja, que tipo de estudo que teria que fazer, se isso poderia ser contratado, como seria contratado. E uma vez que você conseguiu fazer esses estudos de base e começou de fato, manejar um serviço ambiental e espera receber esse pagamento, que tipo de gestão que poderia ser feito? Se tem também modelos de gestão, ou se o estudo ainda está muito incipiente, ou seja, se a coisa não andou muito, assim, em termos de como que isso se desenvolveu. Tá, beleza, vamos lá. Sobre o estudo de base, eu só tive acesso a dois, porque somente 2 tiveram condicionalidade. E aí, o que eles fizeram? Qual que foi essa questão? Assim? E isso, na verdade, é uma das coisas pelas quais, que acho que foi o Daniel que perguntou, do porquê que o Estado não poderia se envolver, é justamente pela questão do alto custo. Porque fazer esses estudos, eles têm um custo, né? Assim, e é por isso que a grande maioria, eu acho, dos PSAs, dos programas de PSA não fazem esses estudos de base específico para as regiões, se aproveitam de outras metodologias, ou enfim, justamente porque tem um custo envolvido nessa questão dos estudos, né? Então, tem assim, você pode contratar pessoas que são, né, que fazem essa consultoria de estudos de base, de pesquisadores. E, por exemplo, que tipo de estudo de base é? Você parte do princípio, você pega a literatura, obviamente você tem que fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o bioma que você está investigando, sobre a área, ver se você consegue ver na área, se já tem algum estudo, aí você vê estudos de biodiversidade, você vê tudo isso. E aí você, dentro de um período de tempo, você vai fazer testes, né? Porque o estudo de base não é só via pesquisa bibliográfica, mas também você vai fazer testes, vai tentar fazer um projeto piloto ali, um ex-ante, um ex-post dentro de uma determinada área, para você ver realmente se existe essa causalidade, né? Então, por exemplo, de reflorestamento, o básico a gente já sabe a questão do carbono, né? Assim, então, se você preservar uma área que já é florestada, ou se você reflorestar uma área, você sabe que ali você vai ter assimilação de carbono. Mas vamos testar o quanto que vai ter, né? Ou seja, o quanto de área preservada eu vou ter, o quanto de carbono, o quanto de área reflorestada, o quanto de carbono. Isso dá para fazer, isso é um projeto piloto, isso tem um custo, né? E parte, a princípio, de pesquisa bibliográfica e de um teste piloto, de um projeto piloto. Somente 2 fizeram isso, né? Um foi o de água. O de água, eles pegaram uma área que não estava plantada e assim eles reflorestaram essa área já com plantas médias, eu acho, de uma determinada altura, e acompanharam por um tempo para ver como é que ia se comportar o curso de água, né, numa mata ciliar ali, como é que se ia comportar o curso de água nessa área. E aí, efetivamente, eles comprovaram que com o reflorestamento, com essa parte aí, efetivamente tinha um aumento da qualidade e da quantidade. Eles avaliaram isso antes e depois. Isso é um estudo de base, né? Quem então, que assim, fez?
Oi? Foi um estudo com parceria de alguma universidade ou foi uma com ONG? parceria de universidade, isso. Foi estudo com parceria de universidade. Com parceria de universidade. Ou de institutos de pesquisa, né? Mas nesse caso, os dois foram com universidade, com pesquisadores da universidade, que foi feito em parceria. Com a gestão de pagamento, eu vou te falar que é uma zona, porque assim, alguns pagamentos, programas de pagamento de serviços ambientais eram cheque. A pessoa ia lá pegar um cheque, né, que o Estado dava, o município dava, a pessoa dava um cheque, gente, olha lá, eu vou pegar um cheque, e detalhe, a pessoa ia pegar o cheque sem ter a fiscalização de que ela efetivamente estava preservando a área, era uma coisa maravilhosa. A outra era a pessoa recebia em casa o cheque, entendeu? Não ia receber, recebia em casa pelo correio. Isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. E a outra era por transferência bancária. Gente, eu tenho que rir, porque assim, a pessoa recebia o pagamento sem ter fiscalização. Esse que era o problema, um dos grandes problemas de você ter o programa de pagamento por serviço ambiental do governo, né, todo era justamente isso, porque tem o alto custo da fiscalização, tem o alto custo de manutenção. E aí você tinha isso no primeiro mês. Eu acho que no primeiro mês a pessoa ia lá, eu vi isso em alguns estudos, que no primeiro mês a pessoa ia lá monitorar. Depois, sei lá, depois de um ano, mas a pessoa já recebeu um ano, ela já podia dividir a terra dela para fazer outra coisa, entende? Então, assim, você não tinha essa que deveria ter, inclusive vários artigos falam de ter essa também condicionalidade da fiscalização ao pagamento. E assim, se a pessoa, sei lá, ia depois de um ano fiscalizar e ver que a pessoa não fez nada, a única sanção que o proprietário de terra tinha era não receber mais aquele auxílio, né? Que é praticamente um auxílio assistencial. Então, assim, não tem essa gestão de pagamento. Cada um é de um jeito, tipo, é um jeito alucinado, assim, sem ter uma condicionalidade, sabe? Isso realmente precisava ser feito de uma forma mais eficaz, para você ter várias condições aí, né, agregadas dentro do PSA para que efetivamente contribuísse com a conservação. O PSA não é um instrumento barato, entre aspas, né? Se o Jorge estivesse aqui, ele vai falar que barato é o marido da barata. Mas, assim, o PSA não é um instrumento de baixo custo, é um instrumento de alto custo, porque você tem um estudo prévio, entendeu? Você tem que pagar uma externalidade positiva que normalmente está acima do custo de oportunidade da terra. Esse pagamento tem que ser viável todo mês, tem que ter uma fiscalização, um custo de manutenção. Isso é caro, isso é de alto custo. Entende? Então, assim, em termos de instrumentos para fazer essas mensurações, assim, existe um ferramental para poder fazer essa mensuração de forma viável? Do tipo, você falou no caso aí da SAVE e aquela ONG. Tipo, como é que eles mensuravam, né, que tinham esse retorno? Existe essa tecnologia para fazer essa mensuração? Ela está disponível para o mercado? Sim, não. Claro. Se for sobre aspectos de... Bom, desculpa, Carolina, já entrando. Imagina, pode falar. Assim, a sua xará, Carolina Alencar. Xará, na verdade, tem sim. A questão que até a Carolina está colocando é o custo de você estar implementando esse ferramental metodológico rotineiramente ou periodicamente de tantos e tantos tempos, de tanto em tanto tempo. Assim, eu acho que essa é a grande questão e como que você organiza isso para que esses parâmetros que foram utilizados para quantificar o serviço, eles de fato sejam representativos do, vamos dizer, o lastro, né? Da condicionalidade. Tipo assim, a questão é representar a condicionalidade. Esse instrumento, Edson, desculpa te interromper, é porque esse instrumento eu vejo que é um pouco complicado, porque depende do tipo de serviço que está ofertando e depende se efetivamente houve uma condicionalidade prévia. Porque se não houve uma condicionalidade prévia, como é que a pessoa vai saber e que instrumento utilizar? Então, por exemplo... Como assim, condicionalidade? Oi? Como assim, condicionalidade prévia? Gente, desculpa. Brasília e seca.
e meu nariz não funciona. Para você, por exemplo, condicionalidade, saber que plantando ou preservando uma área de cerrado vai aumentar a oferta de água. Isso é uma condicionalidade. Você precisa provar isso. Para ser um PSA, você precisa provar essa condição, que teve essa causa de que eu preservando determinada área, eu efetivamente vou aumentar. Né? Então, que assim, depende lá dos estudos de linha de base. Né? Depende dos estudos de linha de base. Para você fazer isso, aí você tem que ter assim, eu plantei, para você saber mais ou menos, eu vou preservar, eu vou replantar tantos hectares, vai me dar tanto volume de água a mais, ou vai melhorar tal, vai melhorar DBO, né, que é o oxigênio dissolvido, barará, barará, barará. Então, e esse instrumento, quem normalmente tem são institutos de pesquisa que poderiam ir lá e aferir, ou que pode ser você fornecer para o proprietário de terra ou para quem está pagando o serviço ir lá aferir. Porque, no caso do PSA, a literatura diz que quem deveria fiscalizar é quem está pagando o serviço. Né? É por isso que fica de alto custo para o governo. Porque se o governo está pagando o serviço, ele vai ter que fiscalizar. Gente, são várias propriedades fazendo várias coisas no Brasil inteiro, você entende? Então, isso é de alto custo. Além disso, tem justamente esses equipamentos. Então, o equipamento de aferição depende de que tipo de serviço e quais são essas condicionalidades e se houver essas condicionalidades. Né? No caso lá da SAV, né, da Aliança Pastizal, qual que foi o passo? Foi justamente eles verificaram em algumas regiões que tinham essa ave, né, que tinham uma variedade, uma diversidade de pasto, né, acho que são 3 ou 4 espécies de pasto diferentes, e que esse pasto, somente nessa área vinham determinados animais, mas que estudos antigos falavam de uma outra ave que estava sumida, porque lembre-se que o Pampas não é só no Brasil, né, tem Uruguai, Argentina e Brasil. Ele não estava no Brasil, mas já tinha sido visto na Argentina e no Uruguai. E aí eles falaram assim, putz, mas não está aqui, então vamos replantar o pasto e vamos deixar o gado fazer esse manejo, porque quem faz o manejo do pasto lá é o gado. Né? Provavelmente, há muitos e muitos anos atrás. Mas isso com foco nessa espécie específica de ave que tinham uma condição de ocorrência que estava vinculado a esse pasto. Mas, assim, voltando aí à questão da linha de base. Formar linha de base não é tão complicado assim. Você tem série histórica para definir disponibilidade hídrica em certas regiões, dizer para você que tipo de uso do solo estava acontecendo em determinado período, e aí, implantado o mecanismo, você vai aferir lá na frente quem foi que agiu, né, ou realizou alguma atividade de investimento, de recuperação da área, e qual foi o resultado lá na frente em termos de disponibilidade hídrica. Eu só acho assim, a questão de pagamento por serviço ambiental, ele tem que estar muito associado assim, a identificação do objeto, né, o que você está colocando. Vou pagar por recurso hídrico, aumento da disponibilidade hídrica, aumento do teor de carbono no solo, ocorrência de espécies de fauna que no meu levantamento feito em 2000 e bolinha era X e agora 2000 e bolinha mais 1 vai ser Y. E aí eu tenho um monitoramento de fauna com coleta periódica para eu definir que aumentou a ocorrência de biodiversidade naquela região. Porque, assim, a gente ficar focado numa espécie específica, a gente não, assim... Não pensa na biodiversidade, né? Mas não era na espécie específica, era justamente na variedade de, no caso lá, estou falando dos pampas, era na variedade de pasto também. Porque lá só tinha algumas poucas regiões com essa diversidade de pasto. O Pampas é pasto, é planície. E aí eles ajudaram a reflorestar o pasto e a trazer várias populações de aves, não só de uma. Óbvio que o início do foco
foi de uma espécie, mas obviamente que uma espécie vem, aí vem a outra, porque a gente está numa cadeia, né? E essa questão da série histórica, eu entendo que a questão da série histórica é importante, só que a gente está esquecendo de um pequeníssimo problema, que se chama mudanças climáticas. Se a gente considerar que as coisas se comportam hoje como se comportavam há 50 anos, a gente vai quebrar muito a cara. Então, assim, as coisas precisam sim ser testadas, porque a gente não pode partir do pressuposto que as coisas vão se comportar como era daqui a 50 anos. Ou que você esperava que era, entende? Então, assim, as coisas têm toda uma adaptação, uma adaptação temporal que não só a gente tem, mas também as espécies de vegetais têm, as espécies animais também têm. Então, considerando que é um sistema complexo, né? Que uma variável exatamente. Sendo alterada, altera também outros elementos de todo o sistema. Assim como o sistema econômico, o sistema ecológico também é um sistema complexo. Posso fazer a pergunta que eu ia fazer anteriormente? Obrigada, Carol. Só um minuto, antes do Edson fazer a pergunta, a Raquel também levantou a mão. Eu vou ter que encerrar a reunião daqui uns 10 minutos. Então, vamos fazer as perguntas e as respostas sucintas. Vou ter que encerrar a reunião, estou falando isso porque eu estou como host e eu vou ter outro evento aqui no Zoom mesmo. Então, eu vou ter que usar a minha conta que eu estou sendo usada aqui agora, tá? Mas, assim, uns 10 minutinhos. E aí a gente faz. Eu tenho na verdade, deixa eu fazer minha pergunta, que eu acho que ela é rápida. Eu acho que você já tinha respondido, Carol, mas a sua opinião, assim, do que você tem estudado. O futuro de financiamento para os PSAs, ele é realmente privado ou o governo vai ter que entrar com uma parte? Como você vê, por exemplo, onde você tem visto e o que os estudos têm falado de onde vai sair esse financiamento, mesmo se ele for privado, porque a gente sabe que esse gap de financiamento para várias coisas ambientais está aí. E a outra pergunta que eu tenho é, quando se reconhece, por exemplo, um programa começa, quando nota-se que o valor não está correto, o que acontece? Encerra-se o programa, ajusta-se no meio ou o quê? Apesar de ser da ambiental, eu não estudo PSA especificamente, então talvez as perguntas sejam básicas, mas... Não é básica, não. Juntando com essa Obrigada, pergunta, porque assim... Pode falar, Edson, manda ver aí. Uma pergunta que eu tenho aí, o que eu já vi você abordando alguma coisa, é exatamente essa questão de como que eu dou sustentabilidade para o mecanismo de pagamento num cenário fiscal de restrição que a gente tem aí. Então, assim, se você considera que a intervenção do governo vai ser essencial para que o mecanismo de pagamento se sustente, como que você identifica uma solução para um cenário fiscal de restrição que a gente tem aí no futuro, né? Essa era a sua pergunta? Não, eu ia falar sobre outras questões e ia fazer uma pergunta também, mas muito voltada para essa questão, assim, pagamento, plantio direto na agricultura. É um serviço ambiental que, em tese, eu estou incorporando carbono no solo. E eu tenho, com certeza, a ideia de quanto que o plantio direto está acontecendo. E isso você já tem gente mapeando isso já há muito tempo. Então, assim, é a base do plano ABC, né? Então, como é que você considera... mas não é PSA. É uma pergunta que a Raquel fez. Eu não sei se você estava aqui. Quando a Raquel fez, não, né? Tá, mas então vamos lá. De onde vem, onde haveria o financiamento, de onde está vindo? Privado, no sentido de bancos grandes, Banco Mundial, banco não sei o quê, né? São esses investimentos. Além disso, as empresas grandes estão procurando investir muito
em conservação e estão vendo o PSA como uma das possibilidades, né? Estão estudando esse mecanismo principalmente na questão do mercado de carbono, que está todo mundo preocupado aí. Então, o financiamento vem disso, né? Não só de ONGs que têm dinheiro, né, e tal, para financiar, mas também de bancos grandes e de isso que eu falei que eu já esqueci, de empresas grandes também que estão querendo, por exemplo, ter esse estoque de carbono, etc., que querendo ou não é um serviço, né? Eu acho que o governo pode iniciar aquilo que eu já falei anteriormente, o governo pode iniciar, dar esse start, mas manter não consegue. Então, talvez teria aí uma mudança, né? Teria que prever, fazer um plano, né, de longo prazo, coisa que a gente não tem costume de fazer, né? Mas o que deveria ter fazer um plano aí de longo prazo para, inicialmente, beleza, o governo identificou essas questões, porque tem mecanismo para isso, para identificar, né? Porque conhece o território, conhece o bioma, identifica e comunica e começa, mas aí a longo prazo tem essa mudança aí de financiamento, né? Isso seria um planejamento de longo prazo. O que faz com o pagamento que é diferente do que eu não vi até hoje pagamento sendo atualizado. O que eles fazem é atualizar com relação, algumas vezes, algum dos pagamentos desses que eu estudei atualizar com o imposto. Com o ICMS, né? ICMS não, gente. Inflação. IPCA. Então, assim, alguns atualizam com IPCA e outros nem isso. Outros estão, assim, tipo, 5 anos pagando, sei lá, R$120 por mês, sabe? Assim, tipo, uma coisa absurda. Então, mesmo que está errado, não chega lá, essa crítica, não chega lá, entende? Assim, não tem essa comunicação é quebrada. Beleza, está errado na foto, assim, a gente vai continuar pagando porque é o que tem para pagar. Assim, basicamente, é isso, né? Isso era uma das coisas também que é uma das críticas de alguns artigos, eu não sei se eu coloquei isso na tese, que é essa comunicação entre os agentes, né? A comunicação entre os agentes é um pouco quebrada, né? Sobre a sustentabilidade para o PSA, como seria solucionado, eu acho que é exatamente isso, assim, fazer um planejamento em termos de governo, eu sinceramente não acredito, a literatura mostra que o governo não tem orçamento para isso. Então, assim, para mim seria justamente fazer esse planejamento de mudança de financiamento, né, para que efetivamente os programas de pagamentos para os serviços ambientais fossem sustentáveis financeiramente a longo prazo e atualizados né, assim, atualizados com essas correções, não só correções, mas também com a valoração dos serviços. Então, em tempos de fiscal, da zona fiscal que a gente está, eu não vejo como o governo ser um agente pagador, né, ser um agente comprador de serviço. Eu vejo isso como passar para que as empresas hoje que já estão por aí tendo essa importância, vendo a necessidade efetivamente de preservar o meio ambiente, né, com o mercado de carbono, etc., que é bom que às vezes preservando floresta com o mercado de carbono, você efetivamente acaba preservando outras coisas, como a biodiversidade e em alguns biomas a oferta de água, né, aquilo que a Ana Carolina trouxe, né, que é uma cadeia, um sistema complexo, tem várias ligações ali, uma coisa desencadeia na outra, que desencadeia na outra, né, mas você precisa de um objeto, enfim, para você começar. Então, é isso que eu vejo em termos de sustentabilidade financeira, coisa fiscal que a gente está, né? Ou seja, o governo deixando aí de ser o comprador para a gente passar o comprador para grandes empresas, para bancos e até participação de pessoas que quiserem, né? Assim, pessoas jurídicas pequenas, né? Enfim, obrigada, Carol. Não sei se eu respondi. Tamara, e aí, depois da pergunta da Tamara, a gente encerra de hoje. Gente, boa noite a todos. Boa noite, Carol. Parabéns pela apresentação. Fico muito feliz, assim, de ver a apresentação de vocês, porque dá mais um gás, né, para a gente finalmente terminar a pós-graduação e sendo especialmente aí da sua tese, né, que eu já li metade, só falta a outra metade. E aí você já facilitou, né? Pequena, você já facilitou esse capítulo. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, Carol. A primeira é sobre o método. Por exemplo, você contou para a gente que você analisou esses 16 projetos de PSA. Mas se a gente tivesse, por exemplo, que fazer um grande estudo sobre a América Latina toda,
qual instrumento que a gente iria utilizar para ver cada um desses projetos? Seria uma programação em R? Seria, sei lá, uma mineração de dados? Aí, que tipo de coisa que a gente ia utilizar isso? Estou te perguntando isso porque na minha dissertação eu tenho que analisar alguns artigos e eu fiquei pensando de ontem para hoje que talvez fosse interessante usar o R para ver alguns métodos de valoração que têm sido usados, ou não, né? E a segunda pergunta é sobre um possível elo entre conservar e produzir, que aí vai cair na mesma pergunta do Edson. Um pouco, né? Mesma pergunta. Partindo aí do pressuposto que a propriedade rural ela oferece uma multifuncionalidade de serviços, como produção agrícola, conservação da biodiversidade e outros tantos, qual seria, então, essa relação dessa multifuncionalidade com essa conservação de serviços ambientais promovidas aí pelos produtores rurais, só que considerando aí não só, por exemplo, um estudo assim um estudo fictício, assim, vamos colocar. Nós sabemos que os sistemas agroflorestais, eles provêm alguns serviços ecossistêmicos, já são conhecidos esses dados, da mesma forma que plantio direto e plano ABC, essas outras coisas todas. E aí, a gente poderia, talvez, aí com essa utilização de dados agrícolas, favorecer a utilização dos métodos de valoração ambiental, de valoração econômica, partindo do pressuposto dos métodos de função-oferta, porque a gente já teria alguma disponibilidade de dados. Porque uma das coisas que você falou foi da inexistência dos métodos de valoração econômica, que são basicamente feitos pelo método do custo de oportunidade. Você não vê uma possível relação entre essa multifuncionalidade com essa utilização dos métodos de valoração econômica? Não. Então, para você saber o método que você vai usar, você precisa saber da sua pergunta. Se a sua pergunta é analisar os pagamentos, os programas de pagamento, como que você quer analisar esses programas de pagamento de serviço ambiental? Você quer analisar esses programas de pagamento de serviço ambiental por qual tipo de valoração? Você quer analisar esses programas de pagamento de serviço ambiental se existe uma correlação com o conceito, como eu fiz? O que você quer? Para você saber o método que você vai usar, para você saber o instrumento que você vai usar. Outra coisa, não tem dado. Boa sorte de você conseguir esses dados, porque o dado no Brasil é muito difícil. Tanto que a própria aluna do UNDER, em 2016, ela tentou fazer um estudo quantitativo de pagamento de serviço ambiental aqui no Brasil e não conseguiu. Ela só conseguiu, acho que dado de não, nem conseguiu. Ela falou assim, a gente tentou analisar tantos programas no mundo e no Brasil tem tantos programas, a gente não conseguiu dado de nenhum. Então, assim, quantitativo é muito difícil, porque essa questão. As pessoas simplesmente vão fazendo, assim, vão fazer, sem ter um estudo de linha de base, sem ter um monitoramento, sem ter uma avaliação, sem ter fiscalização, sem ter monitoramento quantitativo. Então, assim, você ter dado é muito difícil. Mas antes de você saber o método, você precisa saber qual a sua pergunta, para você saber o método, para você saber o que você vai procurar e qual instrumento utilizar. Eu não usei R, eu não usei nada, porque o meu foi qualitativo. Então, eu usei manual mesmo, Excel, planilha de Excel, eu imprimi várias coisas grandes, botei aqui na minha parede e fui olhando foi isso, foi trabalho braçal, ligando para a galera, mandando e-mail para conseguir dado, porque é muito difícil. Agora, com relação a essa questão da agricultura, gente, para de achar que plantio direto é serviço que plantio direto é um serviço ambiental provido pelo proprietário de terra para prover um serviço ecossistêmico. Eu queria saber de onde que veio isso. Porque, assim, isso para mim não tem o menor cabimento. É aquilo que eu falei, que, beleza, isso para mim é aquilo que eu falei, é tapar o sol com a peneira. Vamos tapar o sol com a peneira aqui, vamos falar que isso é greenwashing, isso é se falar assim, vamos falar que a agricultura, que o agro é pop. Vamos falar que o agro é bom? Vamos falar que usar agrotóxico e plantar é bacana porque a gente está fornecendo serviço? Não é. Isso, no mínimo, uma plantação agrícola é o quê? Estoque de carbono. Beleza, mas olha só que maravilha se na metade da área que é usada na plantação ela não usasse
um serviço agroflorestal que daria muito mais serviços ou muito mais estoque de carbono do que a plantação de uma mandioca, né, gente? Que é a plantação de cana-de-açúcar, do que a plantação do, sei lá, o que quer. Então, assim, não é serviço ambiental. Isso não é serviço ambiental. É aquilo que eu falei, já estão querendo botar serviço ambiental sistêmico tudo. É que nem a bioeconomia. Bioeconomia é assim, juntar um pacote de gato e toma, isso é bioeconomia. São 50 mil conceitos dentro. E aí fala, não, isso é bioeconomia, parabéns. É a mesma coisa com esse negócio de multipotencialidade agrícola e falar que isso é um PSA. Pelo amor de Deus, gente, sejamos mais críticos e vamos atrás dos conceitos e sejamos mais críticos naqueles artigos que a gente está lendo, porque isso não é PSA. Beleza? Eu fui muito dura, mas é assim, a gente precisa ser. Muito bom para encerrar. Ai, ai. Estilo Jorge Madeira Nogueira. Gente, muito obrigada aos que ficaram até agora. Eu que agradeço. Eu deixei aqui no chat o link para o grupo no Telegram, que é onde a gente avisa os próximos seminários. Lembrando que os seminários abordam todas as linhas da economia, então a gente já teve de todas as linhas. Legal. E também tem uma página onde a gente está atualizando links das gravações. Quem quiser apresentar pode se inscrever por essa página ou falar diretamente comigo, com a Deise ou com o Luciano, da política. E é isso, os seminários estão sendo um sucesso. Obrigado pela participação. Você quer falar Obrigada alguma a coisa, você, Malu. Pessoal, obrigada, Carol. Pessoal, obrigada e obrigada pela paciência, especialmente no início, tá? Desculpa por isso. É que a gente teve um probleminha na outra vez, que teve uma invasão, né? E daí a gente tentou alterar, mas no fim não deu muito certo. E aqui no Zoom deu super certo, né? Tá bom? Obrigada, parabéns, Carol. Adorei seu trabalho. E obrigada. Ambiental Gente. firme e forte aqui, ó. Valeu, é obrigada. Nóis. Obrigada, Malu. Tchau.